estava estabelecido, certo? Não foi respeitado aquilo que já havia sido concordado. Mais ou menos o que aconteceu com o protecionismo lá. Exatamente, fala, ó, você está impondo tudo isso, mas onde está a fundamentação? Onde está? Ele fala, não, quem impôs foi o Papa. Se o Papa impôs, então você tem que aceitar. Ele fala, não, não é por aí. A salvação é pela fé, não é por indulgências. Então assim, por que você está vendo essas indulgências aí? Com base em quê? E aí quer jogar a autoridade papal em cima. Ele falou, não é assim. O Papa também tem que submeter a Sagrada Escritura. A Bíblia é revelada, a Bíblia é sagrada. Só a Escritura, tá certo? Só a Filha, só a graça. Aí vai aqueles ideais da reforma, né? Então a nossa igreja ela nasce já dessa tomada de posição diante de uma situação injusta, tá certo? Agora, tudo isso tem que ser feito e só pode ser feito por pessoas que de fato estão em conexão com a verdade bíblica, estão despertas, estão com os olhos abertos e percebem certas movimentações que estão em contradição com a verdade da Sagrada Escritura e vão então tomar posição. Uma tomada de posição vai causar incômodo, vai causar perturbação. As pessoas não vão gostar, porque elas estavam acostumadas a falar e as outras ouvirem e ficarem quietas. E não é mais assim. Então nós precisamos estar conscientes hoje desse mundo no qual nós estamos inseridos, nas quais as pessoas têm mais acesso à informação. Elas têm mais acesso à Sagrada Escritura, e não somente à Sagrada Escritura, mas informações de modo geral. Tá certo? Por isso que é um grande risco igrejas e movimentos que são, vamos dizer assim, são meio que uma propriedade particular. Você sabe que existem igrejas que são propriedade particular. Que assim, é impensável você ter acesso a qualquer tomada de decisão. Mesmo que você tenha uma ascensão de cargo, não existe. Por quê? Porque a igreja é de fulano de tal. Tá? Então assim, vou falar abertamente aqui, uma Universal, o Edir Macedo, que toma as decisões. E quando ele não estiver mais ali, já estará tudo certo sobre quem será o próximo. Isso não passa por... Não sai de fora daquela cúpula, é aquela cúpula. Serão sempre eles. Por quê? Porque aquela igreja pertence a eles. É deles. Tá? O R.R. Soares, por exemplo. Quem vai substituir? Uma vez que ele não estiver mais lá. Aquele que a cúpula decidir. Então assim, a decisão não será compartilhada. Os rumos da igreja não serão decididos por um colegiado de pessoas. Por isso que quando você começa a ver essas situações, você vê o risco. Essa igreja pode tomar um direcionamento nocivo e as pessoas não têm o que fazer, porque elas não têm nem acesso. Fala, não, pelo menos vai se sentar aqui uma bancada de pastores, vai deliberar sobre a questão. E vai. A Deus e amor também é assim, a Deus e amor é o que acontece. De pai para filho. Começou já, só que aí já deu problema, aí já tem outros parentes envolvidos, e aí tá um rolo. É assim, é triste, uma igreja que cresceu extraordinariamente. Esse bolo aí tá, pelo que eu vi, pela história que eu vi, esse bolo tá por causa que o pai deixou uma herança enorme. Tem isso também. Pois é. Milhões. Então... E além disso tem a gestão, né, da igreja, que é enorme. A igreja é enorme. Muito dinheiro. Então tem todas essas questões envolvidas e eu me recordo muito quando li Eusébio de Cesareia, que eu comecei a perceber, e ele deixa isso muito claro no seu texto, de que quando as igrejas receberam o Edito de Milão e elas passaram a ter paz para desenvolver e crescer, automaticamente um problema passou a existir dentro delas, que elas começaram a se desenvolver e enriquecer. E no que elas foram se desenvolvendo e enriquecendo, elas começaram a disputar entre si. Aquilo que antes era uma comunhão dos cristãos de forma universal, buscando sobreviver às perseguições dos romanos, pouco depois do Edito de Milão, assinado por Constantino e Licínio, em que as igrejas começaram a ter tranquilidade para crescer, sem perseguição, pouco tempo depois as igrejas se tornaram grandes instituições políticas que começaram a disputar entre si. Disputar membros, disputar território, disputar influência junto às monarcas, disputar tudo, tá certo? Até que quando Roma
consegue crescer absurdamente e se torna a grande líder de tudo. O Papa engole tudo, né? Só não a Igreja Ortodoxa do Oriente, porque ele se separa em 1054 e aí cada um segue seu rumo. Mas no Ocidente, o catolicismo vai dominar tudo, vai ser a grande hegemonia, tá certo? Vai ser uma instituição religiosa com um braço armado, porque ela tem acesso, tem influência forte sobre as monarquias. Então você tem aí algo terrível que pode acontecer quando a igreja perde a sua essência. Então é exatamente isso que a gente precisa alimentar aqui, que a gente precisa discutir. Nós não podemos perder a nossa essência, como Cristo mesmo provocou, colocou uma criança ali. Pensem sobre isso. Vocês são homens desenvolvidos, adultos, estão aí disputando entre si para ver quem é o líder. Essa disputa de vocês vai levar à destruição de vocês. Olhem para essa criança aqui, para vocês perceberem aquilo que vocês perderam. A simplicidade, tá certo? Que vocês perderam, que estão perdendo e que Cristo está provocando eles a tomar consciência disso. Pode falar. Só deixando já. No texto seguinte ele explica que se quiser ser maior, seja o servo. O céu, perfeito. Mas eu ia perguntar como foi o nome dessa reunião de Milão? O Édito de Milão, né, que é de Constantino e Licínio. Roma estava dividida em Roma do Ocidente e do Oriente. Parte de Roma, do Império Romano, era governado por Licínio, parte por Constantino. Aí Constantino juntou-se com Licínio e assinaram o Édito de Milão. Então o Édito de Milão, 300 e pouco, aí ele era cristão, ele determinava que o cristianismo agora seria uma religião oficial, uma religião aceita. Dentre tantas religiões que eram oficializadas, também o cristianismo agora. Então ele não poderia ser mais perseguido. Então aí... Na verdade ficou em todo mundo, né? Sim. Aí já estavam espalhados, mas eram muito perseguidos. Então assim, como que os cristãos iam construir um templo? Um templo ia ser um alvo. Uma vez que eles eram uma religião proibida, se eles construíssem um templo, ele seria destruído, eles seriam mortos, seriam capturados. Então, com o Édito de Milão, proibiu-se a perseguição dos cristãos, é proibido desapropriar seus bens, é proibido sequestrar suas finanças, é proibido matá-los, né, em função de serem cristãos. Então, com isso, deu liberdade. O pessoal começou a crescer, a desenvolver, ótimo, extraordinário. O problema é, com esse crescimento veio vamos dizer assim, um empoderamento e uma soberba, tá certo? Devido à riqueza que eles começaram a acumular. Desse acúmulo de riqueza vieram as brigas agora entre as igrejas. As igrejas começaram a disputar entre si. Então Eusébio de Cesareia, no tempo dele, ele já viu isso. E isso é enxergado por nós na atualidade. Você vê, as igrejas hoje, elas não estão trabalhando cooperativamente. Elas estão trabalhando meio que uma contra a outra, né? A gente vê essa situação. Então isso aí é algo que deve ser corrigido desde a base. Desde a nossa início aqui com a análise dessas matérias e a gente poder entender qual é o nosso propósito, a nossa função e como nós devemos trabalhar para a honra e para a glória de Deus, cooperativamente. Tá certo? Nosso inimigo está lá fora. Não pode olhar para um irmão e enxergar alguém com quem está disputando. A gente precisa olhar para o irmão e ver um cooperador junto à obra de Deus. E ambos trabalharem para que o nome de Cristo venha a ser glorificado e o reino de Deus venha a ser expandido. E o inimigo venha a ser derrotado. O inimigo está lá fora, está trabalhando contra nós. Então você tem aqui definição dos termos, teologia e ministério, a necessária relação entre teologia e ministério, vocação e chamado. São os tópicos do capítulo 1. Em introdução, só para pegar aqui o primeiro parágrafo, diz o seguinte: o estudo da teologia do ministério está entre os assuntos de alta relevância, se não de maior importância, quando tratamos da liderança cristã. A relação teologia e ministério, em se divorciando, resultará em prejuízos, muitas vezes irremediáveis. Isso realça a finalidade e a proposta dessa disciplina, que visa fornecer a compreensão correta desse ministério nas suas mais diversas áreas, bem como concernir o papel da teologia aos integrantes ministeriais. Okay. Então ele está começando aqui a desenvolver o escopo da matéria, né? Porque a junção
dessas duas palavras aqui e o que elas significam, né, dentro desse estudo. Teologia do ministério. Então, ministério, como a gente vai ver melhor quando ele vai tratar aqui acerca da definição do termo, mas ministério ou diaconia. Diaconia é serviço, tá? Então nós somos chamados para servir. Em servindo a Cristo, nós buscamos entregar o nosso melhor, servir da melhor maneira. Então nós somos instruídos por pessoas que têm mais experiência, tá certo? Que já têm uma carreira cristã e que nos dão os primeiros passos. E a gente começa aí a buscar meios pelos quais nós estejamos disponíveis para a obra de Deus. E aí quem tem mais desenvoltura didática já vai em si encaminhando para trabalhar junto aos ministérios de ensino, aí servindo aí em diversas áreas, discipulado, sala de crianças, sala de adolescentes, jovens, irmãos, dando palestras, dando cursos, por aí vai. Ele vai se encaminhando devido ao seu chamado, ou vocação, como a gente vai ver também, outra palavra que será definida. Mas outro já é uma pessoa mais prática, então ele se dará bem trabalhando em funções mais ligadas aos serviços práticos. Ele é a mão de obra, ele vai trabalhar organizando, gerenciando, tá certo? Trazendo ali uma segurança na liturgia do culto, né? Trabalhando ali para que tudo tenha ordem, então ele tem essa desenvoltura maior. Enquanto que um outro talvez tenha mais capacidade de oratória, prega muito bem, fala muito bem, se expressa muito bem, então ele começa a se aproveitar da igreja nessa área. Outro tem boas estratégias de evangelismo, de comunicação pessoal, então ele também será aproveitado pela igreja nessa área, vai evangelizar. Os outros também evangelizam, mas ele lidera, então ele tem estratégias boas para abordagem. E por aí vai. Então, as diferentes áreas onde a pessoa poderá ser aproveitada para servir, para trabalhar na obra de Deus. Então, você tem diversos ministérios. Mas, como ele justifica aqui, esse ministério também está imbuído da teologia. E a teologia, como a gente vem tratando já há bom tempo, é o estudo de Deus. Teologia, logia, estudo, teos, Deus. Estudo de Deus. E aí aquilo que ele procura deixar muito claro aqui, para que não reste dúvida, qual é o correto entendimento dessa palavra, dentro aqui da nossa realidade, teologia. Porque olhando para a definição somente, você poderia ser conduzido ao equívoco de que você está estudando Deus diretamente. E é onde ele, nas primeiras páginas, ele gasta um tempo trazer essa conscientização. Você não está estudando diretamente Deus. Não é um estudo ontológico sobre Deus, para você secar Deus. É um estudo acerca daquilo que Deus nos revelou. Ok, tranquilo. Uma vez que você está de posse, tá certo? Desse estudo acerca da revelação de Deus, por que isso é tão relevante para o ministério? Tá? Mesmo você desempenhando funções que não sejam de tanta complexidade. E aí ele vai discutir um pouco da realidade na qual você tem muitos lugares, muitas organizações, muitas instituições que acabam por serem alvo, tá certo? Que acabam por serem atingidas, vitimizadas por situações de escândalo, situações de confronto, de conflitos internos ou de problemas externos com as pessoas, decorrentes do quê? Decorrentes de uma postura incorreta, decorrentes de uma postura inadequada. E que postura é essa? Por exemplo, uma pessoa que trabalha como diácono e serve na portaria da igreja, tá certo? Qual o nível de educação dela? Qual o nível de polidez do seu trato? Qual o nível de capacidade de raciocínio que ele tem para tomar decisões diante de certos desafios, certas demandas? Dependendo da forma como ele foi tratado, como ele foi desenvolvido, ele terá capacidade de tomar decisões mais sensatas ou menos. Então você tem, por exemplo, pessoas que estão servindo na portaria que diante de um conflito, ela, devido à sua falta de preparo, ela acaba desbancando para violência, agressão,
ou acaba ofendendo a pessoa com palavras de baixo calão. Ele está ali tentando servir a Deus, só que ele não recebeu o devido preparo, com pessoas que vão alertá-lo com relação aos desafios que ele vai enfrentar, soluções que podem ser propostas. E ele é colocado ali. Fala, irmão, fica de pé ali na porta da igreja. E ele fica. Ele está tentando servir a Deus. Só que ele está vindo de que histórico? O cara às vezes acabou de sair da cadeia. O histórico dele foi bandido a vida toda. Viveu só vida destruída, arrasada. Tá certo? Contexto familiar também destruído. Então o cara está ali, ele está tentando servir a Deus. Só que ele foi exposto a uma situação de risco. Daqui a pouco chega uma pessoa desocupada para atormentar. Satanás levanta essas pessoas e começa a xingar. Porque vocês são tudo ladrão, porque vocês são tudo isso aqui, cara, você é vagabundo, você é isso, é aquilo. Aí a pessoa, diante daquela situação na qual ela não teve o devido preparo para ser frio numa hora dessa, ele acaba tomando aquilo como pessoal. E aí aflora dentro dele aquela que é a sua velha natureza, que está num processo ainda de mortificação, de transformação. Ele vai chegar lá, ele vai chegar a um ponto em que o evangelho aplicado à vida dele vai causar importantes mudanças. E ele vai ser uma pessoa mais equilibrada, vai ser uma pessoa mais amadurecida, que vai saber interpretar que aquilo é uma ofensa dirigida pelo inimigo, buscando atingir a igreja. Mas não, ele não está nesse ponto ainda, mas já foi colocado lá. Por quê? Porque precisa. E aí, exposto a uma situação dessa, muitas das vezes, ele vai mete a mão na boca do cara, já quebra logo o nariz, quebra um dente, já vira aquele fuzueiro, vira aquela confusão, e aí alguém já puxa o celular e começa a gravar daqui. Obreiro da Assembleia de Deus partiu a cara do rapaz só porque estava incomodando. Pronto, gravar escândalo para a igreja todinha, por causa de uma pessoa que, num determinado momento, certa vez, a gente ali trabalhando na porta da igreja. E aí o que acontece? A igreja não tem estacionamento próprio. Como é que era feito? Era aproveitado um terreno que tinha na frente. Então tinha uma área no outro lado da avenida, tinha uma área que tinha sido um posto de gasolina e estava vazia. Então todo mundo usava. E aí os irmãos chegavam, colocavam o carro, só que não era da igreja. Então qualquer um podia chegar e colocar seu carro lá. Então a gente ficava esperto para, se um irmão chegar e travar alguma pessoa que não é dali, a pessoa vai começar a procurar quem é o carro, não sei o que, tem que ser ágil para ir lá e tirar o carro. E aí, numa dessas, a pessoa já tinha deixado o carro lá desde cedo, os irmãos chegaram, travaram o carro da pessoa. Aí tinha 2, 3 carros travando a pessoa. E assim, tudo preenchido de carro. E aí a pessoa chegou. E assim, não era uma pessoa de um nível de polidez muito alto. Uma pessoa meio, né, nervosa, né? Só com um pavio curto. E ele chegou e ele queria que isso fosse resolvido imediatamente. E aí a gente começou, vamos resolver. Calma, a gente já vai tirar. Calma. A gente foi lá, procurou as pessoas que são donas dos carros. Alguns deram a chave para a gente tirar, outros quiserem tirar, porque tem gente que, meu Deus do céu, o carro, só ele entra naquele carro, só ele entra naquele carro. Tudo bem, então vá lá e tire seu carro. E aí foi, um saiu, outro saiu e tal, só que a pessoa pegou e falou um desaforo para um dos diáconos, né? É um diácono que ele era perito no Muay Thai. Então assim, ele estava ali, né, servindo a Deus, se santificando, né, orando, adorando, só que ele tinha esse negócio aí, ele tinha habilidade com isso. Pode ser. Padre Senhor, você vai deixar meus alunos sem café porque o povo está acabando com o veneno preto. Eu não sei nem que oração. 10 e pouco. Pronto, vou liberar. Não, 9h04, tá sendo demais. Porque vai acabar o veneno preto. Vou liberar, pode deixar. Café é bom demais. Então o que acontece? Ele já esquentou a cabeça e ele falou assim pra mim, olha, se eu acertar um soco nesse cara, eu vou pedir perdão, vou ficar um tempinho de disciplina, depois eu volto. Eu falei, é verdade, vai ser isso que vai acontecer. Só que, e a vergonha que você causou no nome do Senhor Jesus Cristo? Como é que você vai fazer com isso? Porque independentemente da disciplina da igreja, que vai colocar você no banco, mas vai logo tentar te colocar de volta no trabalho, isso é o de menos. Isso não é nada. E o mau testemunho que você deu, como é que você vai consertar isso?
Você nunca vai conseguir consertar. Sempre, a vida toda, esse cara vai dizer. O crente foi lá e me acertou um soco no cara. Aí, ó, é falso crente, é mentira, isso é tudo hipócrita, isso é tudo falso. Tá aí, ó, praticou essa violência comigo. Então, quer dizer, você tem que pensar nas consequências. E você só vai refletir isso se você parar para estudar acerca disso, para meditar e se preparar. Então vamos lá tomar café, senão vai acabar. Aí a gente continua no Sem contar que ele não deu soco, então. Não, ele segurou, controlou, aí comentou comigo isso aí, eu falei com ele e falou, realmente. É isso. No livro das obras, o arrebatamento vai ser cobrado. Então, meu Deus do céu, vai envergonhar o nome de Cristo. E talvez essa pessoa não vai nunca mais buscar o evangelho por causa dela. Sem contar se a pessoa der um água dentro do carro. Aí ia ser pior ainda. E agora tem que contar com isso, né? Meu Deus do céu. Tem que segurar. Não tem. Aproveitar que tem. Pastor, nesse sentido, o senhor não acha que a negligência maior ainda assim é da liderança que muitas vezes não se prontifica a fazer o discipulado corretamente? Por exemplo, eu vi um caso de uma vez, por exemplo, um jovem que aceitou Jesus em um culto público. E assim, aquele jovem já começou a atingir uma certa frequência, uma certa constância na igreja, e a expressão do público em volta é falar, vai prestar. Dali já encaixa ele nos jovens, põe ele para fazer alguma coisa, só que dali, na emoção do momento, ele batizado com o Espírito Santo, não tem um discipulado feito corretamente, aquele discipulado ditamente feito às pressas, ele ser batizado, participar da ceia quanto antes, é quando descobre... Antecipando tudo, né? E na pior das hipóteses, dentro do cenário que a gente vive hoje, quando ele descobre o dom espiritual de Deus para a vida dele, ele tem dificuldade de se submeter àquela liderança. Pois é. É o caso que a gente vai perceber dos tantos profetas, né, que se levantam no nosso meio, que sai revelando nome, sai revelando CPF, se dizem pastores, mas não tem um ministério. Não frequenta uma EBD, não obedece mais pastor nenhum, tem um ministério próprio, e aí faz lá até cartão para ele, cartaz e tudo mais. Aí, assim, é uma pessoa, infelizmente, que era um grande potencial, mas foi estragado. E aí, isso aí porque não foi feito um trabalho de base. Uma coisa também que o pessoal estava emitindo alerta, principalmente o César Cavalcante, é sobre pessoas famosas que aceitam a Cristo em certas igrejas, e dependendo da igreja, da falta de maturidade que as pessoas têm naquela igreja, elas tentando, vamos falar isso de uma forma bem clara mesmo, tentando se aproveitar, tá certo, da fama que aquela pessoa tem junto ao público em geral, colocam ela na vitrine, né? Então a pessoa acabou de chegar, é um grande cantor, tem um cantor sertanejo agora aí que se converteu, ou era um cantor de pagode, era um cantor de funk, ou sei lá, ou era artista de novela, e aí pronto, se converteu, só está buscando ter um encontro com Deus, ela está sedenta. Só que as pessoas que olham para ela não a veem como uma alma que está aceitando a Cristo e que passa por aquele processo que todos conhecemos, do primeiro amor, da pessoa não ter nenhuma noção ainda dentro do reino de Deus, dentro do mundo espiritual, dentro dos padrões bíblicos pelos quais a pessoa deve viver, e ela precisa começar do zero, precisa engatinhar, precisa começar pelo discipulado, ir crescendo, se desenvolvendo, até que chegue a maturidade de ter agora condições de estar liderando um grupo, ministrando aulas, ou até partindo agora para presbitério, pastorado. Muitas das vezes as pessoas, para se beneficiar, tirar vantagem, ou com a fama, ou com a disponibilidade, ou com os talentos pessoais de determinada pessoa, ele queima etapas. Então a liderança está diretamente envolvida com muitas dessas falhas. E o que é mais cruel? A pessoa, ela adentra o meio cristão, ela começa a se desenvolver. Muitas das vezes ela tem um desenvolvimento rápido, devido à sua entrega. Ela veio para Cristo e ela teve uma entrega total, tá certo? Era um material bruto. Já viu um diamante quando tiram ele da escavação? Ele não é bonito, parece uma pedra, eu jogaria no lixo. Então assim, ele vem aquela coisa bruta, e a pessoa especialista fala, não, isso aqui é um diamante. Onde está o diamante? Embaixo da sujeira. Tem pedra grudada ali, tem cascalho, tem terra, tem um monte de impurezas.
Então ele vai agora passar por um processo de lavagem, lapidação, tem que saber qual é a maneira de cortar adequadamente, porque tem um crescimento que ele tem natural, você tem que cortar de acordo com aquilo para poder obter dali a pedra preciosa. Mas tem todo um processo para chegar até essa etapa. E quando você queima etapas do processo, você está fazendo com que essa pessoa assuma responsabilidades maiores, tendo áreas da sua vida não desenvolvidas, uma certa infantilidade em certas áreas, que quando ela for exposta a estar atendendo às exigências do cargo para o qual ela foi colocada, ela não terá maturidade para dar a devida resposta, a correta resposta, tá certo? E aí, o que acontecerá que é o mais grave, o mais injusto? A pessoa exposta a isso vai cometer erro, tá? Ela vai causar talvez até vergonha ao Evangelho, ela vai colocar a si mesmo dentro de uma situação conflituosa, problemática, e aqueles que impulsionaram ela a chegar até ali, tiram seu cavalinho de campo, eles saem, eles tiram a sua responsabilização, tá certo? E deixam a pessoa sozinha receber, falam, não, mas isso aí foi um erro dele, isso aí foi problema dele, isso aí é um problema dela, isso aí foi uma falta de inteligência, uma falta de mansidão, uma falta de espiritualidade dele ou dela. Aí tiram a sua responsabilidade e deixam a pessoa sofrer as consequências só. Tá? Então isso aí tem sido visto de forma reiterada. Eu conheço pessoas que tinham um grande potencial, que era um material, uma pedra bruta ainda, e que você sabia que ali dentro tem um diamante e precisavam passar por todo um processo, mas alguém que tem intenção de utilizar aqueles talentos para si, sem pensar na pessoa que precisa ser desenvolvida e preparada para poder atender bem aquela demanda, aquela exigência do cargo para o qual está sendo colocada, queimando etapas e querendo tirar um benefício disso, vai lá e coloca a pessoa. A pessoa em alguns momentos vai se dar muito bem, até que chegar uma certa situação, um certo momento que ela foi exigida. Um momento em que ela foi flagrantemente confrontada, em que ela foi exposta a uma situação de confronto, a uma situação em que demanda frieza da parte dela, demanda ela priorizar o Evangelho, mais o Evangelho do que o calor do momento, tá certo? E ela, devido não ter tido todo um acompanhamento, para que em alguns momentos ela cometa falha sem que isso traga graves consequências, porque o que é o aprendizado? O aprendizado é um ambiente seguro onde você comete falha sem que isso traga grandes prejuízos. Isso é aprendizado. A pessoa, por exemplo, ele é químico, e aí está lá no laboratório. Certas misturas que ele faz de material vão causar um prejuízo, só que aquele prejuízo é contido. Então está fazendo lá uma mistura, daqui a pouco explode um negócio, um becker daquele. Ou faz um determinado negócio, errou numa fórmula, tornou aquilo um veneno. Aquilo se tornou prejudicial. Só que ele está sendo mentoreada. Já tem um mentor. Aí vai falar, opa, isso aqui é uma porcaria. Você errou. Isso aqui você tem que descartar, jogar fora e vai ter que seguir tudo de novo. Isso aqui, ó. Segue etapa por etapa, segue a receita, até você obter tal elemento. Então isso porque a pessoa está sendo mentoreada, está sendo acompanhada, ele está num ambiente seguro em que ela comete uma falha e aquilo não causa grandes danos, porque não é ela ainda responsável por aquele setor. Tem um responsável em cima dela a quem ela presta contas. Por isso que o médico se forma na faculdade de medicina e ele não é médico ainda. Ele estuda 5 anos e não é médico ainda. Ele vai fazer todos os exames para obter o CRM e aí depois ele vai fazer residência médica. Tudo que ele faz terá que ser supervisionado, tá certo? Vai fazer residência, então a cirurgia ele faz junto com um médico experiente. Uma consulta, ele vai prestar contas a alguém experiente, que vai verificar se aquilo está certo, se esqueceu alguma coisa, se esqueceu de examinar uma determinada possibilidade de fazer um exame, pedir uma verificação. Então tudo que ele fizer terá que ser checado. E só depois de passar por essa residência médica em que ele teve contato direto com alguém mais experiente,
é que ele vai começar agora a estar habilitado a tomar decisões, estar à frente, se responsabilizar por um setor, tá certo? E mesmo assim também tem grupos lá que fazem verificação, para ver se ele não está cometendo erros, se não relapsa em algumas coisas. Todas as áreas precisam disso, tá certo? Inclusive essa. A gente não vai fazer cirurgia de ninguém, não vai construir um prédio, não vai fazer nada disso, ou construir um avião que pode vir a cair e matar muitas pessoas, mas você está lidando com a vida espiritual. E será que a vida espiritual das pessoas é relevante? Por exemplo, quantas pessoas por aí que você já ouviu falar, recentemente eu ouvi falar de uma pessoa que começou aí nessas igrejas que não tem ninguém se importa com teologia, nem com estudo, nem com nada disso, nasceu iniciativa de um profeta, foi lá, teve uma visão, olhou para o espelho, jogou um azeite na cabeça e falou, sou um apóstolo. E aí começa lá a pregar e manda ver. E a mulher, num desses determinados cultos aí, que a pessoa pega o texto do Antigo Testamento, alegoriza, faz o que quiser, pinta, borda, né, distorce quando quiser, ela chegou à conclusão de que o filho dela, de 7 anos, estava endemoniado. E para tirar o demônio do filho dela, ela sufocou o filho dela até a morte. Porque ele estava endemoniado. Ela precisa arrancar o demônio do menino. E para arrancar o demônio do menino, ela cortou a passagem de ar. Porque aí o menino morrendo, o demônio ia sair, e o menino ia ser salvo com essa situação. Então, quer dizer, uma tragédia que foi decorrente de um ambiente em que não havia esse controle de qualidade sobre a mensagem, sobre a pregação, sobre o estudo. Experimenta, começa a ensinar uma besteira aqui dentro. Vai numa escola dominical e começa a falar uma bobagem qualquer. Você não vai durar. Alguém vai chegar em você e falar, irmão, que loucura é essa aí que você está ensinando? Que bobagem é essa? Por quê? Porque tem verificação. Tem pessoas, que estão exercendo vigilância sobre as outras, sobre aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo pregado, tá certo? E esse ambiente de vigilância é aquilo que pode trazer para nós essa segurança de estarmos entregando o melhor, cuidando da melhor forma possível da vida espiritual das pessoas. Sem esse ambiente de verificação, você estará exposto a cometer as maiores loucuras. Pode falar. Uma pergunta. Essa falta de maturidade também não parte a parte da liderança, essa cobrança subjetiva. Por exemplo, a pessoa vai aceitar. Eu sei, aí quer logo jogar na água, né? Aí vem a cobrança, porque assim. Relatório e tudo mais. Não sei como é que é, que eu já vi isso Aí aí. tem que levar alguém para batizar, se faz necessário, né? E muitas vezes o irmão não está nem preparado para ser batizado. Estou falando em caso que a gente já viu, isso também. Pessoa que foi para o batismo ainda com o vício da barriga. Ainda está no processo de libertação e tudo mais. Alguns até dá continuidade, mas tem pessoas que não. É isso que ia chegar. Eu sei que existe em alguns lugares essa